Boa tarde, pessoal. Mais um café com capoeira. Hoje nosso convidado é o mestre Sabiá. Vamos lá. Agora foi, o áudio tá... Ô, mestre, boa Oi, tarde! agora foi. E aí, Maria, tudo bom? Tudo bem, Tá me meu ouvindo amigo? bem? Tô te ouvindo bem. Ah, tá ouvindo legal. Então, Hoje, pronto, tudo na sexta-feira, a paz. internet resolveu ir na Angola aqui, mas deu certo. É muita gente, né? Um horário, muita gente fazendo live, único meio de comunicação para todo mundo, então não tem jeito, é através dela aí que tá todo mundo se comunicando, se falando. Sim. Mestre, tô Mas feliz aqui em poder revê-lo, mesmo que à distância, né? A gente teve a é, oportunidade de estar juntos em 2009. Te mandei a foto aí, o senhor falou, né? Tinha é cabelo, né? verdade, é verdade. Foi verdade, verdade. E você tá bem aí, tá em São Paulo, né? Isso. Estamos aqui em São Paulo, bem, graças a Já, Deus. Dentro já de chegou o casa, frio né? aí? Que fora não tá de brincadeira, não. Tá não, não tá não. A situação tá delicada para todo mundo, a marmita aí, a galera entrando. Um abraço aí pra galera. Show. Esquilo preto. O Esquilo não tá perdendo uma, tá aí conosco, né? É, Esquilo é como eu gente disse para o boa. senhor, essa é uma live com o intuito da gente bater um papo, né, em cima de um tema, para que possa agregar para outros capoeiristas e, claro, para a gente também, né? Mas Lógico, crescer como lógico. pessoa, como ser humano, sair dessa quarentena melhor do que a gente entrou, com a mente boa, com aprendizado, com conteúdo saudável, né? E não perder tempo. A gente tem que otimizar e utilizar o nosso tempo, né? Verdade, verdade. É um momento único, não é um momento novo para todo mundo. E que a gente ainda está aprendendo, não, que a gente não sei nem se a gente vai conseguir aprender, que a gente está se adaptando, né? A esse momento, a essa loucura toda que a gente está vivendo, esse excesso de informação e mesmo tempo de falta de informação, né? Muita coisa acontecendo aí no mundo. A gente tem que ficar de olhos atentos, sensível, né? Existe um movimento de mudança muito grande. Na verdade, algumas pessoas ainda acreditam que será que vai haver mudança? Mudança eu acho que já está havendo, né? Se a gente observar bem, e vai mudar muito mais, né? Porque a gente ainda está num processo que a gente ainda não sabe o fim. Então a gente vai tendo que diariamente se adaptar a essa nova realidade, né? Já marmita aí, grande axé. Salve, marmita. Mas a gente vai conseguir, né? Muita fé em Deus, a gente vai Eu, conseguir sim eu creio passar por isso, eu isso aí. creio isso. Eu creio que é um momento exatamente disso também, de muita fé em Deus, de a gente, né, rever nossos valores. Mestre Lobão, um grande abraço. Se a gente rever nossos valores, assim, como ser humano, qual o nosso posicionamento na sociedade, o que é daqui a gente se lamenta, que a gente contribui, né? Qual é a parte que a gente ainda não fez ou precisa fazer. Então, eu acho que é esse momento aí que é importante para nossas reflexões diárias. Sim. Muito bom. Mestre, eu sempre falo para todo mundo aqui, né? Fazer uma breve apresentação. Então, eu também vou deixar para o senhor fazer essa sua apresentação do senhor, falar um pouquinho de você. Ô, abraço, mestre Lobão. Grande abraço, Ah, mestre Lobão. Aí, ontem eu comecei a assistir a live, depois da internet caiu, eu peguei no som, mestre. No sono, mas bacana, bate-papo legal. Algumas vezes a gente termina sempre contando a mesma história de várias formas diferentes. Né? A história de Lobão, mestre Lobão, perguntei logo no começo e depois já ouvi de outra forma a mesma coisa, dizendo de outra forma em outro momento. Isso é muito bacana. Enfim, meu momento na capoeira, eu comecei capoeira muito cedo, né? Eu sempre falo isso. Muito cedo não, tarde até para alguns. Eu comecei capoeira com os 10, 11 anos, 12. Enfim, mesmo que a capoeira fosse uma coisa que fizesse parte um pouco do meu ambiente, porque, enfim, eu era um menino de classe média, morava num bairro, nos Barris, e na Bahia, na verdade, existia uma cultura muito grande, né?
desde criança, principalmente no passado, da luta, da briga, enfim, todas aquelas épocas que quase alguns de vocês pegaram, dos filmes de Kung Fu, enfim, do carnaval, então todo aquele folclore e aquela realidade também. Né? Então eu comecei capoeira, tive o privilégio de ter uma figura feminina que foi minha mãe, que simboliza muito para mim, e aproveitar o momento que depois da manhã é Dia das Mães, né? Desejar feliz Dia das Mães para todas as mulheres aí. Me apoiou na capoeira, eu convivi num que já existia uma diversidade muito grande, muitas figuras assim de extrema importância, que trazia a tradição da época, né? Mesmo que a gente não entendesse muito bem, como não entende até hoje o que é tradição, algumas figuras foram importantes, né? Comecei capoeira com Falcão, levado para o meu irmão Carcará, que fez capoeira até corda marrom depois de um tempo, está no Canadá, e depois, a partir de 17 anos aproximadamente, eu continuo minha estrada com o Mestre Camisa, ainda senzala, grupo Centro de Capoeira Senzala, não, Centro de Capoeira Senzala, é. E depois se torna Abadá, enfim, em 2004, eu saio e vou fazer, né, o meu caminho, minhas caminhadas, meus tropeços na vida. Então, eu tive o privilégio de ter nascido na Bahia, eu agradeço muito de ter nascido na Bahia, o privilégio de conhecer a Bahia de formas diferentes, porque primeiro começa a viajar muito para o Sudeste, do Brasil, para outros estados, para o Nordeste, enfim. E depois eu me reconecto à Bahia em outro momento, né? Quando eu termino meu ciclo na escola na qual eu fazia parte, começo a rever meus valores, o que é que eu iria trazer, o que é que eu iria buscar, onde eu iria me encontrar para eu entender primeiro quem eu era. Tiveram figuras assim que foi extremamente importante na minha caminhada, me direcionando, né? Me dando um pouco de sensibilidade, às vezes uma palavra um pouco mais dura, mas sempre com o intuito de fazer de crescer, de construção. E aí eu continuo tocando minha vida, né? Sempre trabalhei com capoeira, desde 17 anos de idade eu trabalho com capoeira. Capoeira foi e é ainda a minha única fonte de renda. Acredito nela, né? Como trabalho, como profissão, como líder como social, enfim. Acredito na capoeira de várias formas. E por isso, na verdade, que eu escolhi viver dela, né? Eu sempre pensava assim, pô, como eu ia viver, mas como eu iria envelhecer. E eu vejo muito, e hoje é muito claro isso, muito nítido, né? Nessa enorme correria que a gente teve para obter coisas, bens materiais, um conforto um pouquinho exacerbado, terminou virando tudo entalado, né? Porque a vida é muito mais do que isso. A vida não pode ser nem só juntar patrimônio, nem só massagear a vaidade. A vida traz aprendizados duros e necessários, né, para a construção de a gente ser quem a gente é. Então, eu sou o resultado dos meus tombos e dos meus sorrisos, né, mano? Muito bom, muito bom. E é em cima disso que a gente vem bater esse papo hoje, né, mestre? Que o senhor também não deixa de ser, né, um empresário da arte capoeira, né? Porque eu acredito que quando a gente tem no sonho, tem uma meta, um objetivo de sobreviver da nossa arte, né, da capoeira, a gente tem que aprender a gerenciar, aprender diversos fatores na qual venham trazer benefício para a gente naquilo que a gente acredita, né? E o senhor é referência para vários dentro da sua escola e também dentro da capoeira, né? Então, Obrigado aí por essa referência. eu Marcelão, um eu abraço. e o senhor, a gente vê que não faz pela capoeira, não somente para o mestre Sabiá ou só para o Gingamundo, não. De toda forma, o senhor tenta agregar para a capoeira no geral, né? Muitas vezes mal interpretado, né? Muitas vezes subjugado pelas pessoas, mas esse é o caráter de um líder, né? É estar ali à frente, mesmo que venha pedrada, é continuar porque sabe para onde está indo. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência como gestão de pessoas, né? Que existe Eu pessoa em acredito Barcelona, muito pessoa nisso, na Maria. Alemanha, em Eu todo acredito lugar. muito nisso, que o capoeira ele é um agente cultural, né? Ele é um agente cultural nessa nova formação aí de mundo, de globalização. E ele que não seja mal interpretado, né? Mas que ele vem de cultura.
né? Vem de cultura, ele é multiplicador de um olhar no qual ele representa, então ele tem uma responsabilidade muito, muito, muito grande. E eu sempre acreditei que a capoeira é um universo muito maior do que a gente tem possibilidade de enxergar. Eu sempre falo isso porque eu repito, porque eu sempre faço essa reflexão. A gente entender o tamanho da nossa insignificância, né? Para a gente entender que a capoeira ela é tão grande, ela nos proporciona tanta coisa que ainda não temos habilidade nem para manusear direito. Primeiro, existe essa coisa da liderança humana, né? Que extremamente importante, né? Você ser líder, você ser o mestre, você ser amigo, ser companheiro, ser parceiro, ter uma visão de alguma forma na qual sobrevive, porque solidariedade só. Não, não é nem a palavra solidariedade. As palavras estão fugindo um pouquinho assim. Tudo que você dá de alguma forma só dá. Assistencialidade não é de uma forma assim muito. A gente tem que chegar à capoeira com muito mais como uma atividade assistencialista, né? Então eu sempre acreditei nisso. Eu acho que nós somos responsáveis pelas nossas crenças e nós temos a capacidade de construir o que a gente acredita, né? E a incapacidade também é nossa, não se refere à capoeira. Né? Muita gente associa a sua frustração profissional, a sua frustração financeira com relação ao trabalho que você teve. Eu acho que sua frustração é mediante a falta de habilidade ou a falta de conhecimento sobre o que você trabalhava. Né? E muitas vezes eu me encontrei nesse universo de falta de conhecimentos, né? Onde eu lidava com outro universo no qual eu não tinha gestão sobre isso, eu não tinha conhecimento sobre isso, e era extremamente necessário eu ouvir quem entendia. E para a gente, capoeira não é uma coisa muito fácil a gente ouvir, porque a gente tem esse superpoderes, né? Que é uma forma muito delicada. Ele é de você entender de evento, de você entender de psicologia, de você entender de gestão humana, que é diferente só de gestão empresarial, assim, a nível, né, burocrático. Então, eu acho que durante a minha vida eu fiquei bem atento para isso, né? O primeiro evento que eu fiz foi o Gingamundo, foi em 2004, foi na época da, do meu divisor de águas, e enfim, eu trazia de alguma forma uma mentalidade que eu acreditava. Então, eu acho que o primeiro caminho assim para você ser bem-sucedido é você acreditar no que você faz e fazer com paixão. Porque até a frustração, de alguma forma, se acontecer, ela fica menor. Pela paixão valeu. Né? Enfim, que a gente tenha a capacidade de analisar isso tudo. E aí, quando eu comecei a fazer esse meu primeiro evento, voltando ao assunto, a gente contratou duas, na verdade era um evento grande, patrocinado pela Petrobras, Guaraná Antártica e governo do estado, prefeitura, era um evento com uma estrutura grande. E por mais que eu pensasse grande naquele momento, o meu grande tinha uma limitação muito curta, que eu não tinha nenhuma visão, né, a nível de produção, empresarial nesse sentido. E aí foi quando a gente contratou duas pessoas, né? Uma que trabalhava com o Carnaval de Salvador, com vários artistas, tinham lançado vários artistas, e alguém do financeiro também, que a gente não tinha essa habilidade. Quando caiu esse pessoal no evento, era eu e Fred que trabalhava na época, a gente conceituou o evento como a gente queria, com muito romantismo, tudo, e elas vieram com o que poderia ser executado. Quando saiu desse evento, que foi um evento assim muito turbulento, mesmo sendo um evento muito grande, tinha apresentações de grupos do exterior, vários grupos do Brasil, enfim, uma cidade proporcionou aproximadamente o fluxo de 5 mil capoeiristas no Pelourinho. A gente fechou o Pelourinho, sempre foi um evento gratuito, porque eu acredito nisso, que se você corre atrás de uma empresa que tem essa responsabilidade social, né, que se tem a visão, não uma visão filantrópica, porque a empresa não tem visão filantrópica. A empresa tem uma visão comercial, mas que ela pode ter agregado à sua visão comercial como é que se diz? A sua responsabilidade, né, perante a sociedade, participar para uma sociedade mais justa. E aí foi quando a gente entendeu, assim, quando terminou o evento foi um sucesso, e aí que a gente entendeu o que era evento dentro de uma outra proporção, né? A gente teve que comprar mídia paga, então, para sair a matéria na televisão, a gente pagava, tinha mídia de rádio, não era uma mídia espontânea, não iria ter furo de entrevista, né?
os meios de comunicação estavam sempre lá. Então, foi um evento extremamente importante para eu abrir um outro horizonte para mim. Né? Eu sempre abri dentro do meu trabalho três fontes assim de linha de trabalho. Uma era a rede particular, que eu trabalho até hoje. Né? O outro era a ONG que eu criei, que foi um projeto de vida, chama Projeto Mandinga, que tem há mais de 20 anos, que durante muito tempo a gente escreveu muito projeto, passou em alguns editais, funcionou e durante muito tempo, a maioria dele a gente banca do bolso também, com a estrutura de meus alunos, comigo, enfim, com a nossa paixão, que às vezes leva um pouquinho à loucura se a gente não dosar. E aí eu abri minha outra frente, que era o meu trabalho, e construir minha estrutura no qual eu acreditava. Né? Não é que o outro estava errado, eu tinha que saber qual era o que é que eu queria e como eu iria construir minha estrutura. Né? Primeira coisa que eu entendi é que essa coisa de você ser dono de um grupo ou de você participar de algum grupo não limita a você conviver o universo da capoeira. Afinal, um grupo é uma coisa muito restrita para a capoeira. Né? A capoeira é muito mais do que qualquer grupo, do que o meu, do que o seu, do que qualquer um. O que alimenta a capoeira não é o grupo, o que alimenta a capoeira é a alegria que gira no universo capoeirístico, é a energia que você passa como líder. Né? Se seu grupo você tem uma energia legal, independente se você é um excelente capoeira ou um capoeirista um pouco mais, menos, com nível um pouco menor, se você é um grande líder, você continua tocando seu trabalho, né? E tendo habilidade de gerenciar, inteligência emocional, de lidar com seus alunos. E foi uma das coisas que eu me busco esse aperfeiçoamento, mesmo sabendo que tenho muitas limitações como ser humano, né, como indivíduo, enfim, mas que é um processo de crescimento do indivíduo como ser inteiro. Né? Então, eu acho que desde esse princípio eu procurei me posicionar e entender. E aí eu tinha que entender de onde eu vinha, entender que as pessoas diferentes de mim também têm um valor. Né? E as pessoas que têm um outro olhar também diferente do meu também têm um valor. Né? Por eu ter um olhar diferente, não quer dizer que meu olhar seja o certo. Né? E a gente briga muito na capoeira por esse certo, por essa tradição, por esse conhecimento que ninguém está. E isso é muito louco, porque aí o conhecimento ele é muito transformador, né? A cultura se transforma também, as tradições também se transformam. Então, a gente tem um olhar muito pobre pela riqueza que a capoeira representa. Então, eu olho a capoeira de vários ângulos, mas eu tenho algumas vezes até um olhar romântico, mas eu tenho que entender que para eu ter a capoeira como ela ser bem sucedida economicamente, ela precisa, não é um comércio, ela precisa trabalhar e não tem nada demais você não quiser ser capoeirista, mas você ir lá pagar para fazer uma malhação através da capoeira, não tem nada demais. Isso é importante também. Lógico, o outro que vai lá por outro motivo é importante. Então, a gente saber lidar com essa relação humana, eu acho que hoje é fundamental. Né? As grandes estruturas, na verdade, ela vem desmontando porque ela tem que sofrer uma mudança de comportamento, porque o que era certo de 5 anos atrás, às vezes não é mais certo hoje. Né? Então, o que era certo ontem, a verdade de ontem virou mentira hoje. O vírus ontem funcionava de um jeito, hoje ele já é de outro. Daqui a 6 meses a gente não sabe como vai ser. E pode ser que seja totalmente diferente. Então, a gente não tem esse controle de nada. Né? Então, o controle é uma ilusão. Então, o que é que eu tentei sempre fazer? Né? Retornar ao meu eu. Assim, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer com meus alunos para ter uma relação mais saudável? O que é que eu critiquei e eu repito? Né? O que é que eu não gosto e eu faço? Né? Porque a gente tem essas coisas assim, a gente tenta repetir o que a gente não gosta ou o que a gente gosta, né? Às vezes a gente não gosta tanto que repete o que não gosta, né? Então eu terminei tendo que me entender das minhas limitações e ter um outro tipo, até de construir um outro tipo de relação com meus alunos também. Eu tenho muito, exatamente, mudar sempre para melhor, é fundamental. A gente passa um processo de evolução constante na Terra. E esse momento está mostrando isso para a gente. Né? Que a gente está num processo de evolução. Eu tenho visto alguns sentimentos assim tão mesquinhos, que é tão fora do propósito do que a gente passa hoje, né, cara? Que não dá para eu pensar no seu mal. Eu estou do lado do mal, invisível. Não dá para eu pensar no seu fracasso, que o mundo inteiro está fracassado. Não dá para eu pensar que a minha capoeira é melhor, porque eu não vou poder jogar com ninguém.
né? A minha capoeira é tão limitada quanto a de qualquer um que está se adaptando e se reinventando nesse momento. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão dura. A gente vai passar aí logo, logo por um momento que vai exigir uma habilidade da gente louca. E a gente não sabe nem qual é essa habilidade. A informação mudando, a tradição mudando, o entendimento de cada um. Porque o que eu falo com o Maguila, o que é tradição, Maguila entende da forma dele e passa provavelmente. Então, a velocidade dessas informações circulando. Hoje, antigamente, você brigava para você conseguir uma informação. Hoje, você briga para saber qual a informação verdadeira. Né? Então, é muito louco. A gente tem que estar se adaptando. Então, eu acho que a capoeira é um universo assim bem grande. Eu acho que é sempre um universo desconhecido, mesmo quando eu me sinto à vontade com ela, mas é sempre um universo desconhecido, né? E eu acho que esse momento que a gente está passando aí vai mostrar bem isso. Porque a gente não sabe se a gente vai voltar a fazer uma roda de capoeira daqui 6, 7 meses, né? E a gente vai treinar. E como é que a gente vai treinar? A gente vai ter que alimentar o quê desculpa para a gente treinar. Para eu dar uma rasteira em você, eu não sei quando eu vou lhe ver. Não sei quando você vai conseguir me dar uma rasteira. Eu não brigar com você, ou você ser ruim, para mim deixou de ser importante. Como é que eu vou me reinventar? Como é que eu vou agora passar meus conhecimentos sem perder o brilho, sem perder o tesão, sem perder aquela coisa? Como é que as coisas vão se comportar? Né? Então, eu acho que essa bagagem assim, de reflexão que a gente tem que ter de uma forma muito veloz, né? Agora vai ter que ser mais veloz ainda. E, ao mesmo tempo, mais profunda de conteúdo. Né? Eu falo que a gente teve na capoeira assim, um público muito, talvez um público um pouco acomodado. Né? Quando você fala assim, um capoeirista, eu vi outro dia numa palestra de ferradura assim, bem interessante, um capoeirista que ocupe uma posição de destaque na sociedade, assim, sem ser a nível cultural, a nível de posicionamento, de uma certa vida, de um certo conforto, de posicionar socialmente. São muito poucos ou quase nenhum. Né? Então, é o momento de a gente fazer essa reflexão, porque a gente não consegue, porque você não pode me representar, né? Porque se você tá um cara bem sucedido. Pô, o mestre Gelon é um cara. Mestre Gelon é um cara super bem sucedido. Me representa, me representa. Cobrinha me representa. Quando ele faz lá, ele é do jiu-jitsu, ele chega lá fazendo um movimento de capoeira, ele me representa. Né? Mestre Lobão me representa. E eu não vou ser igual o mestre Gelon, nem vou ser igual ao mestre Lobão. Mas para eu ser diferente dele, na verdade, não vai me fazer ele maior ou menor, nem eu maior ou menor, né? Até porque a capoeira é uma, talvez de todas essas artes, ela ensina a gente assim com muita sabedoria, assim, a gente se posicionar, às vezes a gente chega, acha que tá. Eu trago uma história dessa, eu conto para algumas pessoas, né, de uma das minhas rasteiras que eu tomei, uma vez na roda de jogo de dentro, eu acho que foi na formatura de Plínio, chegou um dia, uma roda bonita lá na Mandinga, no espaço que a gente tinha, eu jogando com o cara, me sentindo à vontade, à vontade, à vontade, ele foi me levando, chegou no pé do berimbau, ele me deu uma queda, uma banda, me subi, quando eu caí, o louco para jogar, ele apertou minha mão, não tá ótimo, se ajeitou todo, ajeitou a bola dele, eu, não, por favor, vamos jogar mais um pouquinho, ele tá bom, se ajeitou, apertou minha mão, e eu pedindo, por favor, foi embora. Aquela rasteira doeu em mim uma semana. Fiquei sem dormir, uma semana inteira. Então, de alguma forma, naquele momento onde eu me sentia tão à vontade, onde eu fui surpreendido, né? E outros momentos, e outros momentos que, na verdade, eu me sentia até bem despreparado. Eu falei, agora é isso. E vai ser isso, e foi aquilo. Né? Então, são coisas que a gente tem que exercitar esse comportamento, que a gente sempre fala, o capoeira é o camaleão, é a capacidade que ele tem de transformação. Então, a gente tem que sair do discurso e botar essa em prática, né, velho? Em prática. E entender que tem hora que não adianta mudar de cor, né? Pô, uma hora a gente tem que, como é que vamos trabalhar, como é isso, como é aquilo, quem é que entende disso, quem entende disso vem fazer, você faz isso bem, vem, você opina, mas a nossa visão é uma visão muito viciada, né? Isso é uma das coisas que eu sempre tive a preocupação em meus projetos, né? E não ter uma visão minha, né? Eu sempre tive o cuidado assim de ter o meu coração ali dentro, mas ser uma visão democrática, porque eu acho que a visão democrática era a minha visão, era o que eu queria, é o que faz meu coração bater.
Né? Para eu chegar numa roda de capoeira e eu sentir aquele frio na barriga, aquela dor, aquele coração acelerado. Tem que ter a diferença ali. Tem que ter um cara que joga bonito, tem que ter um cara. E muitas vezes você se surpreende com um cara que você acha que menos joga. Né? Às vezes o cara que menos joga é o cara que foi. E o cara que jogava muito não conseguiu ser nada. Né? A inteligência emocional ali do cara. E às vezes até administrar onde não tem que ser nada. Né? É onde tem que ser o momento do silêncio, o momento de preservar, né? O momento da nossa reflexão. Então foram coisas que eu fui trazendo, né, Maria, do meu trabalho. Outra coisa que eu fui tirando do meu trabalho muito é que eu acho que na capoeira a gente carrega muito essa coisa do pai, o mestre pai. Né? E a gente traz isso, eu acho uma coisa assim, é muito normal, até porque todos nós, a maioria, principalmente no Brasil, faz parte da nossa cultura, a ausência da figura masculina é muito forte, né? Então, a maioria, meus pais foram separados cedo, então a figura do mestre, a figura do professor era extremamente importante para mim, porque como foram com todos, quando o mestre Gerão dá o relato dele, quando o Maurão dá o relato dele, quando qualquer mestre, né? Enfim, a história do mestre durante o momento ele é muito importante, principalmente se entra na transição da adolescência. Quem tem a ausência da figura paterna, ou por questões de estrutura de vida, ou por questões de trabalho, enfim, termina essa figura ocupando muito. É aquele velho ditado, o amigo diz coisas, às vezes, que o pai não consegue dizer, né? E você vai se aproximando. E com o decorrer do tempo, muitas vezes, a gente fica meio confuso com essa relação de mestre e pai. Pô, ele é meu pai, ele é meu mestre. Ele é meu mestre. Meu pai foi o pai que eu tive. Foi um péssimo pai. É o pai que ele pôde ser. Eu não conheci meu pai, não tive pai. Foi um pai ausente, provavelmente como o pai dele foi. Né? Então, se a gente tenta buscar mais essas histórias assim, de a gente dissolver, e aí a gente vai criar uma expectativa menor do nosso mestre também. Né? Quando o mestre desmoronar ou fizer uma coisa errada, ele não é um inferno. Ele não é um inferno, ele é um ser humano, né? Que, na verdade, ocupa o papel de ser humano e que ele não vai corresponder às expectativas paternas de ninguém e na verdade, ele também não tem que corresponder. Agora, o mestre tem que ser leal, o mestre tem que ter caráter, dentro do que cada um também, né, acredita de caráter, dentro do que eu acredito. O mestre ele tem que ter poder de liderança, o mestre tem que ter humildade, que às vezes é muito difícil, né? O mestre tem que ter atitude, né, iniciativa, resiliência, né? Então, e tem que ter, e você fazer algo pelo outro, não é você ser pai, não, é você ser gente, né, velho? Eu posso fazer uma coisa do cara. Eu tenho alunos aí que são tão próximos como minha família. Eu vesti para aí, tem uma relação com minha família, conheço desde criança, cresceu comigo, tem uma relação, talvez ele tenha uma convivência, eu e alguns outros, enfim, mais com o tempo comigo do que com os próprios, com alguns dos pais. Mas, enfim, é meu amigo, é meu aluno, é meu discípulo, e é meu discípulo, é tão forte quanto o filho, né? É um entendimento da capoeira, é o filho da capoeira. Então, meus filhos, eles sabem que eu não sou pai de ninguém, falo a ele, mas que sou amigo de qualquer hora, para qualquer situação, né? E faço um exercício grande também, né? Porque essa figura do mestre perfeito, isso aqui, é duro. E a gente carregar isso, às vezes, também é duro. A gente tem que ser exemplo o tempo inteiro, tem que ser isso. A gente também chora, a gente também tem família, a gente também tem erros, a gente tem, né, defeitos, a gente tem qualidades. A gente é gente. Sim. Tem medo, tem coragem. Muito bom, muito bom. Excelente. Cobrinha, você é Falar o meu. Sou seu Cobrinha, fã, Cobrinha, sou fã, sou fã, sou fã. é fera, né? É fera. Seguinte, mestre, e no meio de tudo isso, essa movimentação, como organizar? Como organizar tudo isso, né? Porque a gente vê que é a mesma filosofia, a mesma maneira de trabalho. O senhor se preocupa em trabalhar em Barcelona, se preocupa na Alemanha, se preocupa nos Estados Unidos, em todo lugar. Fala um pouquinho pra gente disso. Olha só, eu logo no começo dessa situação de fazer, eu tenho algumas limitações organizacionais. Né? Eu não sou um cara extremamente organizado, muito pelo contrário. Eu sou um cara extremamente ativo. Né? Extremamente ativo. Sempre acho que teve alguma coisa que não foi feito, que vai se fazer, que alguém vai fazer. Às vezes que o cara faz
uma coisa maravilhosa, eu não fiz, mas ele me serve de algum... Quando ele desperta em mim assim, alguma coisa muito bacana, me mexe muito comigo. Que coisa legal, que coisa isso, enfim. E eu acho que tem muitas ideias, né? Como, tinha um amigo que começou comigo, que ele falava assim, a ideia não é de quem cria a ideia, o importante é de quem põe ela em prática, né? Então, às vezes, a gente tinha várias ideias e não conseguia executar. E aí, com o tempo, a gente sempre eu comecei a achar que as ideias eu sempre precisei de parceiros. Né? Então, eu sempre precisei de parceiros. Eu acho que o parceiro vem dar uma contribuição necessária, principalmente para não ser uma visão viciada. Então, eu acredito hoje muito na diversidade e no objetivo em comum. Então, exemplo, com minha relação com meus alunos a nível de grupo de estrutura, eu acho importante a diversidade e o pensamento diferente até para eu enxergar outras coisas, que as coisas também podem vir por ele, o olhar. Talvez ele não saiba a hora de botar em prática, ou às vezes até saiba, né? Enfim. Mas eu acho que o olhar dele diferente vai construir alguma coisa conjuntamente comigo. O que eu acho que a gente tem que ter igual é o objetivo. Qual é o objetivo? É isso, então o objetivo é esse. Da forma na qual você vai se adaptar para chegar ao seu objetivo, desde quando você não corrompa valores que eu acho que não são negociáveis, eu acho que é válido. Eu acho que é válido. E, de repente, você pode me trazer uma reflexão muito bacana. Eu aprendi muito quando eu vim trabalhar no exterior. Primeira vez que eu vim trabalhar no exterior, eu tinha 18 anos de idade. Eu era extremamente garoto, extremamente arrogante, extremamente prepotente, enfim, não conhecia nada de mundo, e chegava e levava tudo no peito, né, brigando, isso que achava, que durante algum tempo até funcionou, né, para me botar em algum lugar, mas durante outro tempo não funcionou nada. Eu chegava com meus alunos, dizia que ele tinha que fazer, ele falava, mas eu tenho que fazer por quê? Não, porque eu estou mandando, sou aqui, professor, não existia isso. Às vezes o cara era 30 anos mais velho do que eu, tinha uma profissão definida, tinha uma vida já estruturada, enfim. Então, foi uma coisa que eu sofri muito, a me adaptar e que nem sempre tudo é como a gente quer, né? E aí, depois, com o tempo, eu cheguei a primeira vez no Brasil, eu voltei daqui, casei pela minha primeira vez, queria viver de capoeira, enfim, trabalhar nos 3 primeiros meses, recebi um emprego, não aceitei, fui trabalhar uma semana, larguei o emprego, enfim, fui trabalhar de novo capoeira. Primeiro mês eu tive 3 alunos. Pô, eu ficava maluco, falei, cara, como é que eu vou sustentar apartamento tudo com 3 alunos, lá, enfim, dava aula, ficava maluco. Daqui a pouco, um mês depois, eu tinha 83 alunos. Né? A escola que eu fui trabalhar, eu tinha 30. Um ano depois, eu tinha 205. Então, eu acredito muito no trabalho, né? E não tem outra receita para sucesso sem ser trabalho. E trabalho duro. Agora, trabalho duro, sem sensibilidade, trabalho dobrado. E nem sempre consegue o resultado. Eu acho que tem que ter o trabalho duro, com bastante atenção, como é que está sendo a transformação do indivíduo, do ser humano, né? Das atividades. Então, eu sempre procurei parceiros. Né? Do Red Bull Paranauê, eu tive um parceiro que foi extremamente importante, que foi o André, que é um dos diretores. Eu tive, no Gingamundo, eu tinha Fred, que era uma pessoa que discutia muito comigo, que argumentava e tinha uma bagagem de conhecimento enorme. Eu tinha muito a vontade, eu tinha muito tinha o contato, tinha isso, eu acreditava, eu conseguia vender bem o produto, mas... E existia uma produção que era do caralho, que... Enfim, todo evento grande que eu fiz, eu sempre contratei uma boa produção. Eu não entendo de marca. Eu acho essa cara linda, mas eu não entendo de marca. Eu não entendo como é um outdoor, não entendo como é que eu posso conseguir trazer tantas pessoas. Então, eu vou no meu objetivo. O que é que eu quero? Né? Eu quero trazer novos capoeiristas. O que é que eu quero? Dar visibilidade à capoeira. Possibilitar a comunidade acesso a uma cultura de qualidade. Né? Então, eu sempre traço um objetivo. E sempre, todos os eventos que eu fiz, fora os eventos do exterior, que tem uma outra estrutura, foram eventos, de alguma forma, gratuitos. Né? Então, eu sempre me considerei feliz em eu poder proporcionar o que talvez em algum momento eu não pude ter. Né? Talvez, muitos momentos na minha vida de capoeira, eu viajei sem dinheiro nenhum, eu fui extremamente insano, né? Mas foi importante para a minha construção. E eu acho que nós temos a obrigação de possibilitar a cultura e proporcionar cultura de qualidade, né? E trabalhar as nossas referências. Então, eu acho que quando a gente fez o primeiro evento, trazia a Ládia da Martinica, que era uma manifestação de origem africana, a Baçula da África, o tambor de crioulo do Maranhão, a gente trazia essas manifestações porque a gente queria ter
a respirar essas referências, de alguma forma, de muita qualidade. Não que os outros não tivessem, mas essa era uma fonte, trabalho até de pesquisa que o Fred tinha, a gente sempre ia pesquisando, trabalhando durante um tempo, traçava e pum, é essa linha que a gente vai fazer. Então, eu sempre busquei uma linha que eu tocasse o coração. Eu acredito que quando toca o coração, você faz qualquer coisa, né? Sim, muito bom. Ô, mestre, e Desculpa. a respeito de evento, né? O senhor sempre buscou grandes parceiros, o senhor falou Petrobras, Red Bull, enfim. Como que o capoeirista A Red pode Bull eu se tive a sorte, preparar? foi ela que me chamou. Aí- A Red Bull eu fui mais sortudo, foi ela que me chamou. E eu, insanamente, Mas, disse até que não. Né? Depois, graças a Jair, Muro, outras pessoas conversando comigo, aí fui conversar de novo e aí nasceu o Red Bull Paranauê. Mas os outros projetos, Marília, eu sempre fui buscar muito, eu sempre acreditei, né? Então, uma vez a primeira vez que eu vi um evento de capoeira assim grande, me fascinou muito, foi aqui na Europa, né? Tinha um evento de Mestre Samara lá em Amsterdã, tinha um evento de Paulo Siqueira, Cacá, meu amigo, um abraço, tinha um evento de Paulo Siqueira, tinha um evento na França, e os eventos que circulavam na Europa na época que eu vim, com 18, 19 anos, enfim, e girava uma atmosfera muito bacana, né? Existia todo mundo de todo o grupo, acontecia o que o Brasil estava deixando de acontecer, aquele momento já, que talvez hoje tenha é, voltado muito, né? Das pessoas se comunicarem, das pessoas se relacionarem, das pessoas criarem uma atmosfera diferente. Aqui na Europa tinha muito. Então, quando eu vim para cá, eu respirei isso que me deu. E eu convivia dentro da estrutura do Abadá Capoeira, que existia um evento gigante também. Né? Um evento grande, de boa qualidade, né? Enfim. Só que era dentro de uma visão única, de um sentimento único, de uma liderança absoluta. E eu acreditava, e na primeira vez que eu fui apresentar o projeto a um patrocinador grande, eu fui conversar com um amigo meu que trabalha com marketing, é um cara muito bem sucedido, e aí ele me perguntou assim, Sabiá, a capoeira, na verdade, o que eu pedi era um evento, era do Grupo Abadá, coisa e tal, eu falei assim, eu queria um evento, ele fez assim, bacana. A Petrobras provavelmente é uma empresa nacional, né? O grupo X ou Y, Gingamundo, qualquer grupo, representa um segmento da capoeira, né? Vamos ter uma visão maior. A gente não representa um determinado grupo, a gente representa a cultura como um todo. A cultura é capoeira. Foi a primeira palavra assim, que eu tomei assim na discussão, falei, legal. Segundo, as pessoas não entendiam muito, por exemplo, eu tinha uma marca da Petrobras que eu era obrigado a botar de alguma forma. A Petrobras me deu um dinheiro para eu desenvolver e eu tinha que dar, exemplo, 50 placas de outdoor, 10 chamadas na televisão, 100 chamadas numa rádio, 200 não sei aonde, todos os jornais. Você faz esse plano de mídia, né, para a empresa. Você faz esse plano de mídia e vende sua cota de acordo com a empresa queira patrocinar. Então, você faz um plano de mídia, você estrutura e às vezes a pessoa da capoeira não entende. Né? E aí o cara da capoeira, no meu caso, quando eu vi, eu falei, mas pô, a minha marca pequena e a marca da Petrobras grande, lógico, a Petrobras tinha dado na época R$ 300 mil. Já, né? Era um evento que existia, foi um gasto de 400 mil, a Petrobras deu um dinheiro, a gente tinha que prestar conta desse dinheiro. Eu tinha um fiscal da empresa da Petrobras, diariamente, o evento foi 4 dias no Pelourinho, a gente fechou o Pelourinho todo, eu tinha diariamente o fiscal da Petrobras andando nas oficinas, se a oficina estava certa. E é uma coisa muito delicada, até porque eu tinha uma preocupação muito grande de prestar conta com o dinheiro de uma forma correta. Fred, um cara que eu trabalhei, era um cara extremamente correto. Qualquer pessoa que você perguntar na capoeira, na vida, era um cara extremamente correto, um cara extremamente nobre. Extremamente nobre. E a gente não tinha essa visão, né? Nem na prestação de conta, nem nada. Por isso que a gente contratou algumas empresas. E aí que a gente viu que o evento chegou um momento que fugia e elas tomaram não, essa visão sua não vai funcionar, sabia? Não, não. Aí isso é legal. Era uma visão totalmente. Então ela tinha visão, o que a empresa falava, queria, né? E a outra coisa que um amigo meu falou assim: entenda que quando uma empresa lhe dá um patrocínio, ela não dá um patrocínio porque ela gosta só da cultura ou porque ela gosta disso. Ela dá um patrocínio, mas ela quer, de alguma forma, uma retribuição de uma propaganda, de uma publicidade aqui, né? de um produto bem sucedido.
Né? Porque muitas empresas talvez não queiram relacionar o nome de seu patrocínio com a capoeira. Porque a capoeira é popular. E eu ainda tenho muita polêmica sobre isso. Né? Ah, o cara que foi patrocinado pelo governo, ele é errado, ele é corrupto. E corrupto é o político. O cara que foi patrocinado e corrupto ele vai ser se ele não prestar conta do dinheiro, não fizer o que ele se propôs a fazer. Né? O cara, então, pegou o Existe patrocínio da Nike, documento, que né, mestre? ótimo. Existe uma É, instituição que precisa ter os órgãos que respondem, documento, nota em cima de nota. nota, tudo. Tem que bater, porque se não bater, você volta para fechar de novo. Né? Há muito tempo, desde o primeiro evento que a gente fez, a gente entendeu esse universo, que eu não posso chegar para o mestre e dar ele 3 tickets para ele de almoçar onde ele quiser, nem posso pegar de R$ 100 e dar ele. Ele tem, provavelmente, um ticket, ele tem toda uma saída que isso não pode ser gerado pela mão da gente muitas vezes. E também existe uma outra dificuldade. A gente tem muita dificuldade de abrir a mão. Porque a nossa natureza já é extremamente desconfiada. A gente é extremamente desconfiado, o cara vai me roubar, o cara vai isso, o cara vai comprar nota, o cara vai ganhar uma ponta, o cara vai ganhar outra ponta. As nossas neuras não deixam a gente caminhar muito bem. Né? A gente trouxe esse requinte um pouco da capoeira, o cara tá dando risada, ele quer me fuder. E o cara tá sério, e ele. Né? A gente vai criando os nossos fantasmas internos, nossos monstros. Né? Enfim, então, eu sempre apresentei, assim, primeiro de uma forma muito apaixonada pelo que eu fazia, porque eu sempre acreditei muito no que eu fazia. Então, e sempre procurei dar esse retorno, né? O que vocês querem? Querem isso, querem isso, querem isso? Ok. Aí, às vezes, Fred era uma pessoa mais, não, mas isso, eu falei assim, calma, Fred, calma, vamos respirar, tá? E tinha alguém que negociava com a gente, porque tinha coisas que a gente não tinha capacidade de negociar. Né? E eu vi muitas vezes isso, por exemplo, eu sempre gostei de pagar bem, não tem uma pessoa que trabalhou comigo e eu não tenha pagado, a não ser que eu não pude. Né? Se eu não tinha estrutura, ou se eu não recebi o dinheiro, ou se era bancado só por mim, mas não teve uma pessoa que trabalhou comigo que nunca reclamou de pagamento. Primeiro que todo mundo sempre recebeu em dia. No primeiro evento, ainda tinha essa dificuldade. A Petrobras pagava 2. Eu tive que, na época, pegar 200 mil emprestado, porque eu não podia ficar devendo a capoeira. Meu. Então, mestre, terminou, tome seu dinheiro. O dinheiro não tinha saído, eu tinha pegado no banco emprestado. Tome, ó, mestre, tome seu dinheiro, porque isso era fundamental. Porque se passasse um dia, o cara não acreditava, e se o patrocínio às vezes tem um tempo, porque aí tem que subir, você tem que prestar conta. Então tem todo um trâmite, né? E que às vezes a gente também não tem a capacidade, porque quem é que tem essa relação com palco, quem é que tem essa relação com produção? Não é você. Você vai ligar para o cara e falar, instala um palco aqui. Quanto é o palco? 10 mil, 20 mil, instala o palco aqui, palco isso, isso e isso. Vai pagar e como? Não, não tem como. Você tem que pagar certinho, tem que sair na rúbrica certinho. A conta abre no banco, fecha no banco. Né? E se você erra, você não consegue de novo. Se você acerta, fica só um pouquinho mais fácil. Mas você tem que ser convincente. Né? Você tem que ser convincente. Pergunta o que é que o cara quer, provavelmente. Ah, ele quer uma visibilidade da marca dele. Ok. Como é que eu posso dar uma visibilidade da marca dele? Já teve um shopping em Salvador que uma vez o cara falou assim, ó, era uma pessoa até conhecida, enfim, falou assim, porra, sabe, eu acho capoeira massa, meus filhos fazem tudo, mas a capoeira aqui no shopping eu não posso. Mas, pô, por que não? Faz uma coisa. Ele fez assim, sabe por que nem posso patrocinar? Porque capoeira é muito popular. E ela não é o público da gente. Então, se eu boto capoeira, além de toda hora vai ter gente aqui me pedindo coisa de capoeira, não é o público daquele shopping. Isso é uma realidade. É uma realidade que ele tem que vender, ele tem que bater a meta dele, senão ele está desempregado. Então, ele pode até entender e gostar de capoeira, mas tem hora que ele não vai. Né? Enfim, tem hora que. E a gente, muitas vezes, quando vai, a gente quer ir lá dentro, né? Não sabe desarrumar a estrutura, a gente quer derrubar. E aí fodeu. Fica mais difícil. É muito processo, né? Por conta disso que eu falei, não, precisamos bater um papo, né? Começa a sabiar, para a gente esclarecer para várias pessoas, né? Porque isso é lição, né? A gente tem uma distância longa. A gente está aqui começando, mas o senhor já está lá, né? Porque Tô passou, aí teve perto, suas... tô aí perto, tô aí perto. Olha lá, inclusive teve um comentário aqui do Cacau. Sabe, Cacá? É muita coisa Cai envolvida, de muita boa. responsabilidade, profissionalismo e a gente sofre com pré-julgamento. Precisa amar, ser guerreiro e aceitar a missão. Parabéns, é isso aí.
Isso aí. A gente Exatamente, já... exatamente. Às vezes o cara não sabe. Tinha gente na Red Bull que falava assim, pô, Sabiá ganhou 1 milhão da Red Bull. Eu falei, caralho, 1 milhão, velho. Eu ficava olhando para os caras assim, 1 milhão? Pô, onde tá o lhão? Né? O milhinho. Enfim, como se ainda, além de eu não receber, eu ainda era culpado de receber. Eu estava louco para receber 1 milhão, gente. Eu estava louco. Ia pegar 1 milhão sem culpa nenhuma. Trabalhei para caralho, acreditei no produto, consegui. Foi convincente. Como é? Eu quero receber 1 milhão, 2 milhões. Ele que não quer me pagar. Né? É 1 milhão, receber esse milhão. 1 milhão. Ganhou. Ainda existe esse preconceito da gente também, entendeu? Que é muito louco, assim, a gente não pode ser bem remunerado, né? Por exemplo, a gente não pode ser bem remunerada. Não pode ser bem remunerado. Isso, de alguma forma, é muito triste, porque muito capoeirista, de alguma forma, se sente agredido, né? Se for remunerado, pá, não sei o quê, e a grana, não sei o quê. Qual é o problema de você ser remunerado, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas, assim, até preocupação aí em fazer live, que é um momento de muita solidariedade, né? Um momento, de alguma forma, das pessoas se doarem, disponibilizar conhecimento, tudo, mas as pessoas, às vezes, com vergonha de cobrar, pô, mas se cobrar, não sei se fica legal. Pô, mas o cara da yoga não cobra aí? O que é que tem de ilegal você trabalhar de forma honesta, cara? Né? O que é que tem de ilegal você trabalhar e cobrar? Compra quem quiser seu produto. Né? Vai pagar sua aula quem quiser. Mas o que é que tem de errado? Então a gente tem que acabar com esse pudor. O mestre, pô, aquele mestre chegou num carrão importado. Você viu que legal que ele chegou no carro importado, por estar ganhando uma grana com capoeira. Eu quero saber como é que ele está fazendo. Se ele está fazendo certo e for uma forma bacana, eu quero fazer também, meu irmão. Eu quero meu Né? carrão. Ora. Muito bom. A gente Ô, se mestre, grila muito com isso, né? o senhor acha que tem alguma Fala a verdade, capoeira, um dificuldade? abraço, já virou meu brother. O senhor acha que tem alguma dificuldade com os velhos mestres e com os novos mestres de entender essa visão empresarial da capoeira? Como que o senhor vê esse momento aí? Eu acho que os velhos tiveram uma dificuldade, né? Eu observo muito assim, outras atividades, né? E o nosso público contribuiu bastante, de alguma forma, assim, para ter essa questão da falta de formação, de informação, que eu digo, informação de estrutura de nível de educação, né? Todos eles são ricos culturalmente, trazem um grande valor aí da sua cultura, da sua oralidade e tudo, mas eu digo a nível de cultura, de ter que estudar, de conseguir opinar no momento certo, de conseguir, na verdade, se posicionar em alguns momentos necessários, ou ter entendimento para poder se posicionar. Então, a gente vem de um processo aí longo, histórico, de escravidão, de exploração, enfim, que, né? E capoeira, eu acredito que por ser uma manifestação de cultura, de origem popular, ela tem de alguma forma essa dificuldade, né? Ela tem essa dificuldade. Então, mas eu acho que nós mais novos temos mais dificuldades, porque nós carregamos mais preconceito. Né? Nós carregamos preconceito, que eu falo de uma forma geral, até quando você fala, o cara não vai dar esse dinheiro para capoeira. Isso é um preconceito, né? A gente tá tendo previamente algum conceito que de alguma forma não vai fortalecer em nada você. Nem como você se posicionar como projeto, nem você se posicionar como instituição, muito menos como capoeirista. Né? Então, eu acredito muito nisso aí, que, por exemplo, os mais antigos, eles não teve esse acesso. E a gente vê isso com as outras artes marciais. Você vê isso no karatê, os posicionamentos. Talvez hoje não, porque passa por um processo de baixa, mas o jiu-jitsu, na verdade, a galera estudava, tinha outro nível de informação, né? Criou outras oportunidades, enfim, para se trabalhar. Então, isso foi extremamente que faz parte da nossa história. E eu acho que nós, o público mais jovem, carregamos aquela referência de alguma coisa, de a posição social daqueles mestres representavam a cultura. A posição social daqueles mestres representava todo um processo gigantesco que vem atrás aí de massacre e que eles estão saindo já, né? E saindo, se posicionando culturalmente. E nós, o fracasso de não acreditar em todo o sacrifício que eles fizeram. Né? Quando eu vejo assim,
eu falo assim, alguns as nossas referências passando por situações assim difíceis, desconfortável, eu não acho que é culpa da capoeira, não. A capoeira não tem nada a ver com isso, é culpa do posicionamento da gente, é do capoeira. É culpa minha, né, de não ter criado habilidades para, de alguma forma, reconhecer. Porque não é essa coisa também que eu não de ajudar. Você não está ajudando ninguém, você está reconhecendo um trabalho, um serviço prestado por essa figura durante o longo do período que ele viveu. Então, eu não estou lhe dando nada, eu não estou lhe ajudando em nada. Ah, vou dar uma força ali ao mestre, vou dar um dia. Não é força, é reconhecimento. Chama para trabalhar, que é até muito digno que todos esses mestres continuam trabalhando até tanta idade, né? O mestre João Grande tem quase 90 anos e continua trabalhando. Eu vi esses dias o grupo dele trabalhando online, eu achei aquilo formidável. Eu falei, caralho, o mestre João Grande, quase 90 anos, a estrutura, sei que pelos alunos, pela organização, ele está se tentando se adaptar a um momento desse, cara. Isso é tão louco. Enquanto a gente, às vezes, não está conseguindo nem se adaptar no jogo. O cara está se adaptando num jogo mundial. Com 90 anos de idade, você ficar isolado, você conseguir participar, você está aberto para essa visão, porque eu, muitos momentos, fui fechado. Eu vejo que tem várias instituições aí que estão extremamente fechadas a esse olhar, e é um olhar necessário. Senão a gente anda na contramão do mundo. É o que o nosso presidente está fazendo, andando na contramão do mundo. Então a gente passa por esse processo assim de ver isso, meu irmão. A gente tem, ó, que dá. Então, eu acho que nós temos a, como é que se diz, a responsabilidade de fazer esse processo de transição e mudança. Só que talvez demore um tempo pelas nossas limitações. Porque eu acho que a capoeira até sofre uma grande contribuição, ela não só leva, ela traz também uma grande contribuição do exterior. Porque o posicionamento do estrangeiro é diferente perante a capoeira. É perante financeiramente e é diferente a nível de se posicionar através de um diálogo, enfim. Você não vai bater nele, você não vai agredir ele, você não pode chegar como alguns mestres, algumas figuras, ou alguns professores, enfim, agride o aluno verbalmente, psicologicamente, isso é trauma, isso você não faz aqui, você vai preso. Talvez no Brasil, hoje, você está ouvindo falar que você não é preso, mas quantos mestres, quantos alunos negros não foi chamado de negro, burro, filho da puta? Né? Então, essas loucuras que, de alguma forma, que também só é um reflexo da sociedade onde se viveu, que achava isso quase normal. Provavelmente sofreu isso também e achou isso normal. E a gente terminou repetindo isso. Então, são comportamentos que não condiz mais com o momento de hoje. Nem com a capoeira no exterior, que ela se posiciona diferente, e nem com o Brasil. E aí você vai percebendo a capoeira no movimento louco. Essa é a garotada jogando muito bem, muito bonito, muito legal, sem se livrar da sua tradição, que é uma coisa que, na verdade, eu estava conversando com o Carlos Eugênio esses dias, a gente estava falando sobre isso, que é muito interessante, né? Quando a capoeira ela vai para o Sudeste, ela toma um outro posicionamento, de alguma forma, a forma que é vista, todo mundo com muito vigor, não trazia aquela tradição, né, da Bahia, mas ao mesmo tempo trazia a juventude da rapaziada mais nova, assim, com a coisa de fazer, de querer agitar, de querer se movimentar. E isso é muito bacana. E toda vez que vocês perguntam a esses mestres, foi o que ele estava até me falando, a mesma coisa que fizeram com o mestre Bimba, quando perguntaram a ele quem era o grande capoeira da Bahia, ele falava Totô de Maré. Então, quando pergunta ao cara assim, pô, é Guaxinim que é o bom, é Gugu que é o bom, é Tucano que é o bom, não. O bom é o mestre João Grande, o bom é o mestre Boca Rica. Então, a legitimidade dessa nova garotada também, dessa nova galera, desses novos mestres, professores, eu me incluo nisso tudo, é, de alguma forma, também carregar nossa tradição. Né? Então, isso na capoeira é uma coisa muito bonita, uma coisa muito interessante. Né? Por melhor que você seja, o melhor mesmo é a tradição. Então, a tradição a gente carrega com a gente todo esse tempo. A gente está carregando. E essa rapaziada nova vai movimentando. Só tem que entender que o mundo que hoje está nas nossas mãos é um mundo muito diferente do que estava na mão dos nossos mestres. E as nossas possibilidades hoje são muito diferentes das possibilidades dele. Agora, o que a gente acredita hoje é que se tornou também um pouquinho diferente do que eles acreditavam, que a gente tem que tomar o cuidado.
né? A gente tem que continuar com a nossa paixão, tem que continuar acreditando na capoeira como transmissor de cultura, de vivência, de educação, de tudo, de formação de cidadão, e como profissão também, e também com a capoeira de uma forma relax, divertida, com uma atividade física. Ela não precisa ter nenhum lugar fixo. Ela pode estar em tudo que é lugar. Quem quer trazer esse lugar fixo para ela somos nós, porque de alguma forma favorece. Para mim, favorece mais nesse segmento, nessa linha. A do outro favorece mais nesse olhar. A do outro favorece mais. E essa mudança de comportamento nossa é muito louca também isso hoje, porque a mudança de comportamento nossa hoje mexe com um pouquinho da nossa tradição e de como a gente vai passar isso adiante, né? Porque, por exemplo, tem algumas figuras que você fala assim, essa pessoa, Mestre Nenel segue a tradição do Mestre Bimba. Mas, independente se ele querer se movimentar, ou de querer ter uma capoeira mais bonita, ou de querer ter uma capoeira, ele carregava ali já toda uma tradição de um processo familiar. Ele é filho do rei, então ele continua com a sua tradição de uma forma mais rígida. De alguma forma, ele que estrutura isso. É importante para ele, para a capoeira, para um todo, para a Bahia, para tudo. E, de alguma forma, uma rapaziada mais nova vai se sentindo um pouco mais livre, de alguma forma. Né? Você vê uma rapaziada jogando dentro de um outro entendimento e, ao mesmo tempo, trazendo alguns entendimentos do passado, né? Então, eu acho que nós temos aí esse papel aí fundamental de criar esse equilíbrio. É muito bacana. Quando o senhor diz isso, né, fica muito evidente, eu acho que até o nosso propósito, né? Quando eu falei, vamos fazer um café com capoeira, não a gente discutir pessoas, não é a gente discutir o que já é óbvio, não é a gente ficar batendo em martelo para se autoafirmar, né? Mas é com um olhar para frente. E foi bem legal a questão das atividades que o senhor faz para a capoeira. E tem ali o novo, tem o velho, tá todo mundo junto ali. Isso é porque a capoeira é isso, né, velho? A capoeira, ela brigou a vida inteira para ela poder ter um momento de liberdade, para ela se encontrar. Agora ela vai brigar para se separar. Que loucura! É contramão. É contramão, cara. É contramão. É contramão total. Na verdade, o que é que me deixa alegre? Eu acredito assim, dos meus contemporâneos, né, das figuras que eu convivi assim na capoeira. Eu acho que os maiores capoeiristas, eles nasceram, eles jogavam, o que eu gostava de ver, porque existia aquela diversidade. Não é que eu gostava do jogo eu não gosto, o que eu não gosto também pode ser admirado. Por exemplo, eu não jogo, eu brinco sempre com o jogo de dentro, que na verdade tenho uma relação muito boa com ele, e jogo, trabalhou lá junto com a gente, enfim. Eu sempre levei jogo para trabalhar com a gente. E eu tenho certeza que jogo não ia me levar para eu te ensinar. Eu ainda falo com ele, vai me botar para ensinar descida básica aos seus alunos, coisa e tal. Brincando, eu sei que não é aquilo ali. Mas eu sei que não é o que ele quer. Mas o que ele que não depende. Eu sempre frequentei o espaço dele, sempre frequentou, sempre, né, criou essa relação e as possibilidades. Então, eu achava o máximo, assim, eu convivi, aprendi um pouco. Esses dias eu mostrei até um vídeo, né? Quando eu saio com 16, 17 anos, o meu entendimento do que é jogar capoeira Angola, que até hoje ainda continuo não entendendo porra nenhuma, mas assim, a mudança que você vai sofrendo, né? Perante o ambiente que você vai vivendo. Eu só tive mudança porque eu convivi no ambiente. Se eu não convivesse no ambiente, eu não poderia ter mudança, eu não conseguiria assimilar nada. Como é que eu ia esquivar daquele rabo de raia de guaxinim ligeiro? Eu não ia esquivar, né? Eu ia estar pulando aí, guaxinim. Aí, Ô, mestre, desculpa te interromper aqui, eu até coloquei um cronômetro aqui para a gente não fugir, mas o papo foi indo aqui, resta pra gente 1 minuto e meio aqui. Vamos Caralho, já voltar? fugi, né? Vamos voltar, vamos voltar. Vamos fazer a parte 2 aí. Pessoal, vem com a gente, o papo tá muito bom aqui, né? Vamos voltar para a segunda parte para a gente fazer o fechamento. Sei que não vou tomar muito seu tempo também não, mestre. Tá com Não, a tá família de tranquilo. volta. O Guaxinim tá aí na área, pô. Eu tô aí curtindo, conversando. Caracol, um abraço. Aí, ó, Cacá, a Show. galera toda, um axé, um axé. Daqui a pouco a gente Vem com volta a a gente aí cair, na né? segunda parte. Vamos lá. Bora, chuvisco.